E aí, pessoal, voltando exatamente de onde a gente parou, nós criamos o projeto. Depois de criar o projeto, a tela em que a gente vem é exatamente essa tela aqui. Essa é a tela em que nós vamos começar a construção do nosso projeto. Essa tela aqui, ela é dividida basicamente em três partes. Essa primeira são as propriedades do objeto que a gente está selecionado. Essa aqui na direita são os objetos do nosso jogo. Os objetos vão ser basicamente tudo que a gente vai utilizar no nosso jogo. Então, imagem de personagem, imagem com cenário, as imagens dos inimigos, os botões, a parte da interface. Tudo que nós utilizarmos no jogo vai ser um objeto, basicamente. E essa parte cinza aqui é de fato como vai ser o nosso jogo. Esse quadrado que tem essa linha é a câmera do nosso jogo. Então, tudo que tiver dentro desse quadrado vai aparecer no nosso jogo. O que tiver do lado de fora da câmera não vai aparecer. A não ser que a gente manipule a câmera para seguir o jogador de alguma forma. Mas no jogo do Meteoro não vamos precisar fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender melhor esses conceitos que eu falei é adicionar um objeto aqui dentro do nosso jogo. Nessa parte de objetos, nós temos esse botão aqui enorme chamado adicionar um objeto e nós vamos fazer exatamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida mais específica durante a aula, vocês podem me perguntar. Então, clicando no botão de adicionar um novo objeto, essa janela vai abrir e vai ter basicamente duas opções. A de adicionar um objeto da loja do GDevelop, onde já vai ter várias coisas criadas, que por exemplo tem cenários, tem personagens, alguns são de graça, outros são pagos, como por exemplo esse daqui é pago e esse aqui é de graça. Dá pra ver o preço aqui no cantinho. Mas não vamos usar nenhum gráfico do GDevelop nessa parte. Eu vou criar um gráfico por conta própria. Vou vir aqui então, na opção de novo objeto do zero. Virando essa opção, vai ter alguns tipos de objetos que nós vamos conseguir criar. Alguns como por exemplo sprites, sprite em grade, caixa 3D, modelo 3D. Isso aqui é para jogo 3D. Textos, coisas de interface, dá para adicionar vídeo dentro do nosso jogo. Vamos ter uma série de opções, mas o que a gente quer basicamente é um sprite. Um sprite, em resumo, é uma imagem que nós vamos conseguir animar ela. Então, os sprites vão ter animações. Eu vou selecionar um sprite. Selecionando o sprite, nós vamos ter essa outra janela. E a primeira coisa que nós vamos fazer é dar o nome do objeto. Esse primeiro sprite que a gente vai fazer é a nossa nave. Então eu vou dar o nome de. Pode ser nave, nave é um bom nome. Pode ser jogador, jogador também é um bom nome. Nesse caso aqui eu vou dar o nome de nave mesmo. E temos a opção de adicionar uma animação. Pode clicar nela. Tá, então agora nós temos o nosso objeto com o nome dele. E temos que inserir uma imagem. O GDevelop tem algumas formas de inserir imagem. A primeira é pegando diretamente pela loja do GDevelop. Clicando aqui nessa opção, vai mostrar como vocês podem inserir a imagem. Arquivo do seu dispositivo. Arquivo do seu dispositivo, basicamente você vai na internet, baixa uma imagem que você queira. Tem alguns sites que fornecem imagens de jogos de forma gratuita, de forma livre. Então vocês podem usar esses sites. Um site bem famoso que oferece conteúdo para jogo é o Open Game Art. Open Game Art.
Aqui vocês podem pesquisar coisas como gráfico de naves, de cenário, músicas, enfim, várias coisas que tem em jogos. Eu vou fechar. Outra forma é a loja de recursos do próprio GDevelop, que vai voltar para aquela opção. Aí vocês podem pesquisar diretamente por aqui, ó, como por exemplo chip. Chip é nave. Na realidade, nave é spaceship. Aqui apareceu algumas navezinhas. E a terceira opção, deixa eu voltar aqui para escolher um arquivo. Não, que é da máquina. Deixa eu fechar isso. Pronto. E a terceira opção é. Ah, dá para colocar uma URL também da imagem. Mas uma opção é criar a sua própria imagem com essa ferramenta chamada Piskel. Eu vou fazer isso com essa primeira imagem. Eu mesmo vou criar aqui com Piskel. Clicando nessa opção, nós vamos ter essa ferramenta aqui de criação de pixel art. Uma nave é bem simples de fazer até, ó. Aqui são as ferramentas, está selecionada a ferramenta de lápis. Eu vou selecionar essa ferramenta aqui. Com ela é só você clicar, pressionar, ó, e vocês conseguem fazer algumas coisas. Uma nave seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Vou modificar a cor, selecionar outra cor, selecionei a cor que eu quero minha linha. Eu posso, a ferramenta de linha está selecionada, posso fazer isso aqui, tentar colocar mais ou menos no centro, tentar colocar aqui. Vai dar muito trabalho fazer os sprites aqui, então eu vou fechar e vou selecionar os meus sprites mesmo pela loja do próprio GDevelop. Durante a aula nós fizemos os nossos sprites, mas aqui para facilitar a vida de todo mundo, eu vou selecionar já sprites prontos. Chip Space Chip e vou escolher essa daqui. Escolhendo vai ter aqui uma prévia da imagem. É só clicar no botão aplicar. Aí os objetos que a gente for adicionando à cena, como por exemplo essa nave, o nome aparece aqui e aparece uma prévia da imagem. Se vocês clicarem e pressionarem o botão do mouse, é só vocês arrastarem aqui diretamente para o jogo, ó. Vocês podem arrastar. E dessa forma, a nossa nave já está no jogo. Se eu clicar na nave, vai aparecer as propriedades dela, como por exemplo, a posição dela. Ela está na posição 571 pixels no X, que é a parte horizontal, e no Y ela está no 293. O GDevelop ele segue a mesma ideia do plano cartesiano, só que o zero, o ponto inicial dele é aqui no topo. Ó. Se eu colocar 0 no X, ele vai ficar colado nessa linha. E se eu colocar 0 no Y, ele vai ficar colado nessa linha. Então, o ponto inicial, o ponto 00 do GDevelop é esse aqui. Ó. Tá, então, nós já temos um objeto em cena. O que a gente pode fazer? Nós podemos clicar no botão de visualizar, por exemplo, para ver como o nosso jogo está. Visualizando, ele vai começar a carregar e vai rodar o nosso jogo. E o nosso jogo é basicamente isso. Tem um cenário vazio e tem a nossa nave. No momento, a nossa nave não vai estar fazendo nada porque a gente não programou nada nela. Então, nada mais justo do que ela não fazer nada. Vou fechar o jogo em si. Mas uma coisa bacana que o GDevelop tem, eu vou clicar aqui 2 vezes na nave, clique duplo.
Aqui tem a aba de propriedades, que foi onde a gente definiu o nome do objeto, definiu o gráfico do objeto. O objeto também tem essa outra parte aqui, ó, de comportamentos, de variáveis, de efeitos. Nós vamos ir nessa opção de comportamentos e vamos adicionar um comportamento. Os comportamentos são basicamente funcionalidades que a gente pode agregar ao nosso objeto. Por exemplo, plataforma. Se eu colocar esse comportamento nesse objeto, ele vai ter o comportamento de plataforma. Então ele vai sinalizar objetos como sendo plataformas. Pode ficar meio abstrato assim no primeiro momento, mas eu vou selecionar esse comportamento aqui, ó, movimento. Deixa eu remover porque não deve ter ficado bom para visualizar. Comportamentos, adicionar. E eu vou clicar nesse aqui, ó, movimento em top-down. Mova objetos para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo. Vou clicar nele. Nesse botão aqui, minimiza. Então, basicamente, a nossa nave agora ela tem esse comportamento de top-down movement, movimento de cima para baixo. Nós podemos aplicar. E se eu rodar o jogo agora, só de inserir aquele comportamento, essa nave já vai ser capaz de andar. Ó. Eu vou apertar aqui as setinhas. Seta para cima, seta para baixo, seta para esquerda, seta para direita. Então a nossa nave já está andando. Ela está fazendo esse giro aqui estranho. Mas isso aqui dá para ajustar mexendo no comportamento. Eu vou fechar. Fechei. Dá um clique duplo na nossa nave. Vim nos comportamentos. Aí esse é o nosso comportamento. O comportamento de top-down que eu adicionei à nave. Eu vou expandir essa opção. E aqui vai ter algumas opções, como por exemplo, aceleração. Aceleração é a velocidade que a nossa nave vai se mover. Desaceleração é a velocidade que a nossa nave vai perder a velocidade, vai desacelerar, vai frear. Aqui é a velocidade máxima da nossa nave. Enfim, vai ter várias opções que os comportamentos vão nos permitir. Se eu desabilitar isso aqui, por exemplo, a nossa nave não vai conseguir andar na diagonal. Mas deixa isso aqui por enquanto. Descendo todas as opções do comportamento, tem essa opção aqui, ó, rotacionar objeto. Esse rotacionar objeto está selecionado. Eu vou desselecionar. Pronto, desmarquei e vou aplicar. Espera aí, apliquei. Vou visualizar o nosso jogo. E agora, se eu for usar setas para mover a nave, ela já se move. Sem fazer aquele giro, sem rotacionar ela, porque eu desabilitei a rotação. Então, olha só. Nós já temos uma nave que se move pela tela. Só que se ela chega aqui no limite, se eu venho demais, ó, ela some, porque é como se eu estivesse movimentando ela pra cá. Esse quadrado é a câmera. Quando eu passo da câmera, ela sai da cena. Mas tem uma maneira aqui de resolver esse problema. Para esse jogo em específico, vamos adicionar mais um comportamento para essa nave. Cliquei na nave, propriedades, comportamentos. Vou minimizar esse comportamento. Pronto, está minimizado. Você consegue adicionar vários comportamentos em um mesmo objeto. Então eu vou adicionar aqui na nave
mais um comportamento a ela, ó. Adicionar um comportamento. E o comportamento que eu quero é um chamado Screen Wrapper. Esse comportamento aqui vocês vão ver o que ele faz. Vocês podem dar um clique duplo. Vai aparecer essa mensagem, porque eu vou precisar instalar esse comportamento no meu projeto. Vocês podem clicar em atualizar a extensão, podem atualizar de boas. E ele já vai estar aqui na nossa nave, ó. Ok, pode dar um ok. Ok. Então a nossa nave agora está com 3 comportamentos. Eu vou remover esse screen. Eu vou remover esse segundo, esse screen wrapper 2. Deixa eu clicar aqui nos 3 pontinhos, excluir. E com a nave com esses 2 comportamentos pode aplicar. E vamos ver aqui. Seta para a direita. Vocês viram agora o que aconteceu? Quando a nave chega no limite da câmera, ela aparece do outro lado da câmera. É isso que aquele comportamento faz. O, esse comportamento aqui, ó. O Screen Wrapper. Ele pega a nave, quando ela bate no extremo de um lado, faz ela aparecer do outro lado. Então, se ela vai para cima, ela aparece embaixo. Se ela vai embaixo, ela aparece em cima. Se ela vai na esquerda, ela aparece na direita. E se ela vai na direita, ela aparece à esquerda. Então, os comportamentos são essas funcionalidades que alguma pessoa já construiu para a gente e a gente só adiciona aos nossos objetos. E de adicionar essas funcionalidades, o nosso objeto vai ter esse comportamento que a gente adicionou. Por hoje, por essa aula é só. Vou terminar por aqui e na sequência nós vamos voltar desse mesmo ponto. Antes disso, importante, cliquem nesse botãozinho aqui, ó, para salvar o projeto. Ou apertem no Ctrl S para salvar o projeto da mesma forma. Porque se vocês fecharem o projeto sem salvar o projeto, tudo que a gente fez vai ser perdido. Todas as modificações vão ter que ser feitas novamente. Então, atentem-se a esse detalhe. Sempre salvem o projeto. Salvar o projeto. E por essa aula é só.